encontrar todos vocês. Essa casa também é um pouco minha, então eu me sinto em casa e me sinto em família estando todos aqui. Vocês sabem que toda vez que eu venho, eu uso um tema do mês, né? E esse mês nós temos 2 temas. O Outubro Rosa, eu espero que as moças tenham ido fazer os seus exames de mamografia, que os homens tenham cuidado de suas mulheres e tenham se autoexaminado, porque câncer de mama dá em homem também. Então, seria essa o recado do mês. E o outro tema do mês é o Halloween, né? Afinal de contas, o mundo espiritual sempre esteve presente e cada um foi percebendo esse mundo espiritual de um jeito. Cada um teve essa percepção da coisa extrafísica e tinha que, de um jeito ou de outro, interpretar. Quem acabou interpretando através dos fantasmas, através de Drácula, através desse, através daquele, numa evolução constante até que nós chegamos no momento em que estamos, mas que nós gostamos de relembrar. Se bem que tem gente que ainda acredita em certas coisas totalmente fora da razão. Porém, nós temos que aceitar as diferenças, não é mesmo? Mas para fugir um pouquinho desse paradigma que eu sempre tenho, e vocês aí já sabem sobre o que eu vou falar, eu quis mudar um pouco a coisa, só para pegar todo mundo de surpresa. Tá um calor aqui, gente. Isso, já vai melhorando. Então, eu trouxe o tema A Terceira Revelação, que é o Espiritismo. E eu gostaria de lembrar a vocês que o plano espiritual sempre esteve presente, que o Cristo, que é o nosso diretor, que é o diretor do nosso planeta, sempre mandou aqueles profetas que constam na Bíblia, aqueles homens mais preparados para mostrar o caminho àqueles que estavam aqui. Então nós vamos entender por que o Espiritismo é considerado a terceira revelação. Nós temos aí um casal maravilhoso, né? Denisar Hipólito Leon Rivail, que é o nosso Allan Kardec, que nasceu no dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon. Um menino muito inteligente, filho de um juiz e de uma professora à época, e que teve a oportunidade de estudar no Liceu em Lyon, sob os cuidados do grande mestre Pestalozzi. Pestalozzi é um grande educador, até hoje não teve outro que se equiparasse a ele, porque ele tratava a educação com muita humanidade, ele aceitava todos. Quem leu o romance A Moreninha, ou aqueles livros que a gente era obrigado a ler no colégio até que pegasse gosto pela leitura, sabe perfeitamente que os filhos de famílias ricas eram mandados para estudar na Europa, porque o estudo aqui não era tão bom. E os filhos de famílias ricas da Europa eram mandados para a Suíça, em Yverdon, aos cuidados de Pestalozzi. Nesse local, ele recebia pessoas de todas as partes do mundo. Entre eles haviam pessoas negras vindas da Euroásia, da África, recebia pessoas de ascendência nipônica, recebia os franceses, recebia pessoas até da América. Então ele criava um ambiente que as pessoas ali começavam a se tratar, a se aceitar, e ele não aceitava. Pestalozzi não aceitava de jeito nenhum que houvesse qualquer preconceito, qualquer diferenciação de um para o outro. Então Kardec ele é criado num ambiente cultural extremamente interessante, extremamente avivador do que realmente importa no ser humano, que não está aqui, que não está nos cabelos ou não está na origem, mas está naquilo que ele tem dentro de si. E é muito interessante que Pestalozzi era também um homem muito caridoso. E na época de Kardec, em 1804, ele foi para lá novinho ainda, digamos que em 1820, a fome matava muitas pessoas na Europa. A peste matou muita gente. E ele ia, porque ele recebia dinheiro dessas famílias ricas, e ele ia distribuir todos os meses, ou de tanto em tanto, alimentos para essas pessoas. E era comum ele encontrar órfãos, os órfãos da peste.
filhos órfãos para morar e estudar em Verdun, junto com os filhos dos ricos. Então imagina isso na cabeça de uma pessoa que já reencarnou preparada para uma grande ação e que teve a oportunidade de conviver com tudo, com todos, com todas as culturas, com vários idiomas, e ele precisava transitar por tudo isso. Então Kardec teve essa oportunidade. Depois de formado, sempre foi um bom aluno, veio e se torna professor Piparillo. No entanto, como a gente precisa de um companheiro para andar pela vida, não é? A vida solitária é muito triste. Ele se casa em 6 de fevereiro de 32 com Amélie Gabrielle Boudet. Essa é a melhor foto que eu achei dela. É uma judiação, aqueles fotógrafos não caprichavam, não pegaram o melhor perfil da nossa Gabrielle, né? Eu chamo de Gabi. Imagino Kardec chamando Gabi para ajudar a estudar, a fazer o que ela realmente ajudava. Ela realmente estava com ele em todos os momentos. Ela enfrentou todos os preconceitos, todas as perseguições com ele. E quando ele voltou, ela deu continuidade à obra, preservando o patrimônio e divulgando e difundindo o espiritismo. Então, é uma mulher muito adiante de seu tempo. Ela era professora de belas artes. Ela teve 3 obras publicadas. Em 1800 e bolinha, uma mulher para publicar 3 livros já era uma façanha, né? É aqui? É, do lado. Mas como é que começou tudo? O plano espiritual sempre buscou enviar aquelas pessoas que pudessem levar, semear um pouco de conhecimento mais adiantado. Nós temos os profetas da Bíblia, como eu já disse, e nós temos também aquelas pessoas mais sensíveis, que são os precursores do Espiritismo. Nós tivemos um grande número de espíritos que vieram, e tem uma obra muito interessante que se chama A Grande Invasão, porque a Terra naquela época foi invadida por grandes espíritos preparados para alavancar e trazer aquilo que Kardec precisava para todos nós. E isso aconteceu de uma forma muito interessante, porque as manifestações extrafísicas começaram a ocorrer nos Estados Unidos, começaram a ocorrer na Europa, tinham casos relatados na Euroásia, tinham casos relatados na África, e todas essas circunstâncias se manifestavam de uma forma muito coesa, e todo mundo procurando entender, debruçava-se para tentar entender aquilo. Lembremos que a França, naquela época, era o país mais adiantado culturalmente falando. E nós tivemos a vinda de espíritos que deram um grande avanço na área da ciência, na área da filosofia, dos direitos humanos. Nós estamos próximos ali da Revolução Francesa, que em princípio pregaram que todos seriam iguais. Então havia uma turbulência, uma grande necessidade de entender o mundo. E quando Kardec, o professor, é convidado um belo dia para ver o fenômeno de mesas girantes e mesas que pulavam, eu costumo brincar com meu marido, que se eu vivesse naquele tempo, eu ia falar: Lourenço, vai e compra uma mesa que pula. Porque todo mundo gosta, todo mundo comenta, as festas são um sucesso, porque se fazem perguntas de adivinhação e as mesas respondiam com pancadas. Uma pancada era sim, 2 pancadas eram não. Só que não era a mesa que provocava isso, mas algum médium de efeito físico que estivesse presente naquela reunião, que tinha a condição de provocar aquele determinado fenômeno. E só se falava naquilo. E um belo dia um amigo chega e diz: Kardec, vamos ver? Ele falou: imagina, eu sou um homem da ciência, eu não vou ver essa bobagem. Não, vamos ver, eu já fui. Ele: não, eu não vou, imagina, não vou perder meu tempo, eu sou um estudioso. E o amigo então provoca: então, já que você é tão estudioso, vamos junto. E você vai provar que é uma fraude, que é uma brincadeira, ou que é um... Kardec foi. E por mais que ele olhasse, por mais que ele verificasse, por mais que ele observasse as pessoas, ele não conseguiu perceber nenhum truque ali. Alguma coisa estava acontecendo que ele ainda não entendia sob seus olhos de cientistas. Então, ele acaba se interessando.
Nessa mesma época, nós vamos ver que surge o magnetismo. Esse homem, meio sorridente aí de lado, ele é o Franz Anton Mesmer, que trouxe, também um grande estudioso médico, que trouxe a teoria do fluido universal, que hoje nós estudamos no Espiritismo, inclusive, que é de uma sutileza em comparação com o que penetra todos os corpos. Essa matéria sutil é o agente do magnetismo. A ciência naquela época mal tinha instrumentos que pudessem ver todas as células, estudar profundamente. Então, pelos conhecimentos que eles tinham, esse fluido universal era como se fosse a seiva que dá vida a tudo, não é? E esse magnetismo animal é um fluido transmitido de pessoa a pessoa. A sua obra foi decisiva para demonstrar a realidade da imposição das mãos como meio de alívio ao sofrimento. Independente de religião, esse cientista, esse médico, começou a usar o hipnotismo, que também chegou ao Brasil através de dois estudiosos que vieram e que lidavam com ciências naturais e homeopatia, e que através deles foi provocando uma série de estudos aqui no Brasil, porque trouxeram isso da Europa. E Mesmer lá já praticava a imposição de mãos. Loucura? Mas se Jesus fazia. E se Jesus disse a cada um de nós, vós podeis tudo que eu posso e muito mais, quem questionar iria? E na hora do desespero, eu já vi gente fazendo chá de bolinha, né? Porque quer alguma coisa. E as pessoas iam. E cientificamente, muitas delas tinham um grande benefício com o tratamento que ele fazia. É um tema muito interessante, que eu gostaria até de aprofundar uma outra ocasião. Tem um filme que trata da vida de Mesmer, bem interessante, muito bem feito, e que vale a pena ser assistido pelos estudiosos do Espiritismo. Então, olha a época que nós estamos. E Kardec lá, entre as fluidificações, entre o magnetismo, entre as mesas que curavam, que pulavam, e esse homem da ciência buscando respostas. A melhor definição que achei para o magnetismo humano é a ciência que estuda, analisa e sugere métodos para que se empregue com eficiência os fluidos magnéticos ou os fluidos da alma humana, em favor dos que dele precisam. O magnetismo é uma doação do médium, mas é principalmente uma doação do espírito do médium. Ele tira coisas do perispírito para poder ajudar alguém. A gente vê isso no Jorei, nós vemos isso em outras religiões orientais, nós vemos isso no Espiritismo, quando nós vamos tomar o passe. Porque o passe ou a fluidoterapia nada mais é do que uma doação. O passe espiritual é de espírito para espírito. O passe misto, o espírito passa para o médium e passa para o outro. E o passe magnético é aquele que o espírito contribui, agrega no perispírito do médium e o médium doa algo muito maior, muito mais profundo. Então, nós até hoje fazemos, não da forma que Mesmer pensava, mas nós ainda fazemos. Olha que interessante. Rivail, nosso Kardec, tomou contato com o magnetismo de Mesmer em 1823. E ele foi ficando curioso, tomou parte ativa dos trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris. E ele teve o primeiro contato com a mesa girante em 1854. Olha quantos anos. Então ele já tinha estudado muito sobre magnetismo quando tomou contato das mesas girantes. E em 1856 ele participa da primeira reunião da casa da senhora Plané-Maison. Se alguém fala francês, me ajuda. Se eu estiver falando errado, perdão. E passa a estudar os fenômenos da casa dos Boudin. Eram médiums, em sua maioria mulheres, muito jovens, 13, 14 anos, que eram as médiums que transmitiam aquilo que os espíritos traziam.
mulher naquela época, como eu disse, já não era fácil de se impor e de se demonstrar. Os meninos estudavam e as meninas não. Então essas meninas, recebendo as informações, demonstravam uma cultura e um conhecimento que delas mesmas jamais poderia ter partido. Então isso tudo comprovava a existência de um elemento intelectual que não eram as meninas atuando no caso. Os médios de efeito físico, eles podem ser facultativos e voluntários. Muitas pessoas, quando a gente assiste filme de fantasma, né, que as panelas saem voando, tem sempre uma pessoa que provoca isso. O espírito sozinho não pode provocar. Ele precisa da ajuda de algum elemento que o médium dispõe, dispersa com facilidade. E é por causa disso que esses fenômenos ocorrem. Casas que escalam, correntes que se arrastam e coisas assim. Como foi no caso das irmãs Fox, que confirmaram a atuação dos espíritos. Elas eram filhas de John Fox, campesino e pastor da igreja episcopal metodista. Nada a ver com o espiritismo, né? Muito pelo contrário, dentro de uma seita formatada, de acordo com os ditames. Então não era um homem influenciável. E ele tinha 6 filhos, 5 mulheres e um homem. Naquele tempo eles iam de carroça, né? Levar a palavra de Deus para as comunidades. E ele chega lá na comunidade que ele precisava atuar como pastor e não tinha onde colocar um homem com 6 filhos, 8 pessoas. Não dava para ficar na casa de um, na casa de outro. Precisava de um lugar amplo, espaçoso, ainda mais com tantas crianças. E eles tinham lá uma casa abandonada. Muito bonzinhos que eram, falaram, vamos colocar o pastor lá. E alguns disseram, mas como? Lá é mal assombrado. Ninguém fica lá. A pessoa vai lá, fica um período, já sai apavorado, assustado, porque lá é mal assombrado. Ah, mas não vamos contar para ele, porque não tem outro lugar para pôr, vamos botar o pastor. Muito bem. Amorosos, essas pessoas da comunidade do pastor, fizeram uma mudança dele para esta casa que seria mal assombrada. Poucos dias depois deles se instalarem, 3 jovens, Margaret, de 14, Leah, de 27, era mais velha, e Kate, de 11, quando estavam presentes, aconteciam fenômenos, correntes que arrastavam, batidas na porta, ninguém dormia, era um problema só, e o pastor desesperado, sem saber o que fazer. Vai conversar na comunidade, ele fala, pastor, tem esse problema lá, né? Mas é a única casa que nós temos, e eles foram ficando mais um pouco. Mas as meninas, 3 mulheres, mulher, gente, vocês sabem que não é fácil, né? Quando cisma que tem que resolver alguma coisa, busca resolver. E uma delas, a mais nova, Kate, de 11, um dia muito brava, falou, para, quem está aí? O barulho parou e deu 2 pancadas. Era uma resposta. Tem alguém aí? Se for sim, bata uma vez. Se for não, bata 2. E isso aconteceu, bateu uma vez. Mas quem é? Como que eles iam conversar com batidas em parede? E foi daí que eles começaram a buscar meios de se entender. Colocaram letras para que pudessem ser dadas respostas, e cada letra era um número X de pancadas. Era uma conversa bem comprida. Mas ninguém dormia mesmo, né? Então vamos conversar com o estranho. Muito. Quando eles finalmente conseguiram se comunicar, e isso também é bem interessante, tem uma obra que relata muito bem o caso das irmãs Fox, é bem interessante mesmo, tá? Quando eles conseguiram estabelecer essa comunicação, começaram a fazer perguntas, e o espírito respondia, eu sou um espírito, eu morri, meus restos estão enterrados no porão, eu fui assassinado por fulano e Beltrano, que eram os antigos donos daquela casa. Tudo fazia muito sentido. E o pastor, que não aguentava mais aquela situação, um belo dia pegou lá uma pá, uma enxada, chamou alguns amigos e foram cavocar o porão. E acharam no porão um esqueleto de um homem. E ao lado do esqueleto enterrado, uma mala com o nome dele, que batia com a informação que ele tinha dado.
Esse homem era um caixeiro viajante, era um vendedor de porta em porta da época, não é? Então ele ia vendendo, pegando dinheiro, guardando na sua caixinha e tal. E quando ele chegou nessa casa com esse casal, eles resolveram ficar com todo o dinheiro e a mercadoria do caixeiro viajante. E para poder fazer isso, mataram o cidadão e enterraram no porão. A partir do momento que foi estabelecido, que ele foi achado, que ele teve um enterro digno, o assombramento na casa parou. Mas o interessante é que ficou muito famoso. Olha quanta gente na porta. Chamou a imprensa. Esse caso foi relatado nos jornais da época. Todo mundo queria ir lá conhecer. Todo mundo queria ver se esse espírito ia contar alguma coisa para eles ou não. Então foi o primeiro caso confirmado e com a imprensa presente da atuação dos espíritos. Olha a mesa que eu quero, Lourenço. Ela levanta, ela pula, ela dança, entendeu? É essa que eu quero. Kardec foi percebendo que seus amigos, com os quais ele mantinha correspondência lá de Iverton, de todas as partes do mundo, começou a conversar com eles. Gente, olha a dificuldade, não tinha WhatsApp, né? Então eram cartas que iam, cartas que vinham, e eles começaram a perceber os mesmos fenômenos em várias partes do mundo. Então Kardec elaborou algumas perguntas e mandava para os seus amigos. E os seus amigos passavam a replicar essas perguntas. As respostas vinham no mesmo sentido. Todas as respostas vinham no mesmo sentido. E Kardec começou a catalogar. Por isso que ele é tido como codificador do Espiritismo. A nossa religião, ela é kardecista porque segue aquilo que Kardec codificou. Mas nós somos espíritas, porque a nossa religião é a dos espíritos. O espiritismo é fruto do ensino dado não por um homem, sim pelos espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. E para que essa multidão pudesse ser apresentada, quando perguntado por Kardec, o Espírito disse: eu sou o Espírito de verdade, ou da verdade. Tá? Alguns autores usam de, alguns usam da, mas enfim, o cara é da verdade, acabou, vale a pena, né? E Kardec era professor, lembra? Lecionava no colégio, na religião da época, que era dominante, que eram os católicos. Como ele ia fazer, tratando desse assunto, sendo professor de uma escola católica? Então ele adota um nome, ele precisa de um nome. E esse nome é sugerido, inclusive, pelo Espírito de verdade. E ele passa a se chamar Allan Kardec, que foi um druida, um feiticeiro, um curador druida de muitos séculos atrás, que Kardec era a reencarnação no momento atual. Então ele já lidava com a sutileza da matéria desde aquela época. Então por isso Allan Kardec. E além do mais, ele não queria para si as honras do livro, porque não foi ele que escreveu, ele apenas catalogou, organizou, redigiu para ficar mais inteligível, mas não era a obra dele. Então está aqui o druida que ele foi um dia, né, que passa a se chamar Allan Kardec. E para poder agilizar, porque dando uma picada na parede ou a mesa pular não era algo muito interessante, primeiro eles usaram um sistema de letras, que quem alguma vez já brincou do copinho sabe do que eu estou falando, né? As letrinhas lá, com tudo correndo, né? Eles colocando a mão em cima de algum objeto. E a gente vai ouvir muito falar da cesta de bico. Era uma coisa que eu não conseguia imaginar o que fosse uma cesta de bico. Até que consegui essa imagem numa obra e a gente vê que é bastante interessante, né? Eles fizeram uma cestinha de vinho, sei lá, e um bico, onde molhava na tinta ou tinha lá um grafite na ponta para poder escrever. Os médiuns punham a mão aqui, então não tinha como eles interferirem no resultado da escrita. Depois inventaram uma pranchetinha, olha, já tem até uma caneta aqui, com rodinha, eles foram evoluindo, até que finalmente veio a voz direta,
a psicografia e as coisas foram evoluindo. Nesse momento que Kardec publica o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, é criada uma nova religião, a religião dos Espíritos. E nós vemos aqui o Espírito de verdade irradiando para todos os médiuns à volta da mesa e com uma pleiade de espíritos atrás colaborando com a obra. Queria chamar a atenção para vocês, olha como a nossa religião é nova. Se nós pensarmos no cristianismo, no protestantismo, nas outras religiões que existem, elas são bem mais antigas. Né? Mas nós, ao chegarmos aqui, nós que eu digo, a religião espírita, dos espíritos, abalaram muitas conjecturas, levaram as pessoas a filosofar de uma forma diferente. Não era mais o pastor, ou o padre, ou o papa falando, é assim porque é. Não, ele trouxe a fé raciocinada, em que tudo tinha uma justificativa. Se eu sofro, eu não posso mais achar que é apenas porque fulano não gosta de mim. Se eu vivo uma determinada situação, eu provavelmente atraí. Eu provavelmente preciso passar por aquela experiência, não como castigo, mas como aprendizado, para que eu possa evoluir e que eu possa alçar maiores conhecimentos. O Livro dos Espíritos nos trouxe o mapa da justiça divina. Eu não nasci na religião espírita e eu era muito questionadora, chata desde criança. Sabe aquela criança que não aceita, mas por que? Eu não entendo, quero saber por quê, mas por que Jesus permite? Nós temos essa guerra, por exemplo. Se eu não tivesse a fé espírita, eu iria estar questionando como Deus permite. Por que as pessoas que nascem ali na faixa de Gaza há séculos e séculos brigam? Por que todos os espíritos que precisam dessa experiência de guerra vão para lá? Isso não me deixa feliz, mas eu consigo entender. Se eu vejo uma criança pobre, faminta, estendendo a mão no semáforo, e não precisa ser de São Paulo, porque de São Paulo também tem, eu não posso questionar a justiça divina. Aquele espírito milenar está passando por uma experiência. Isso não me tira a responsabilidade de procurar ajudar, mas eu consigo entender. E eu também entendo que o outro nasceu rico. Havia um muro, lá no Morumbi a gente vê isso, né? Uma mansão desse lado e uma favela desse. Por que um nasceu na favela e o outro nasceu na mansão? Qual o destino deles e o porquê? Foi sem querer? A cegonha deixou errado? Falou, estou cansado, vou deixar aqui e o resto entrego lá? Não, é porque nós temos experiência para passar. E a experiência do rico é tão ou mais pesada do que a dos pobres. Porque a quem muito foi dado, muito será. Aquela pessoa que é rica, que tem uma empresa, ela tem que dar emprego, ela tem que dar dignidade, ela tem que promover o outro cidadão. Quem nasce numa situação confortável, veio preparado para fazer tanto, mas quando chega aqui, algumas vezes esquece os compromissos assumidos e só visa o lucro. A justiça divina está ali, no Livro dos Espíritos. Eu entendo porque que uma criança nasce com uma doença terrível e a outra sorridente, serena, tranquila. Eu entendo. Pode me doer na alma, porque a dor do outro bate fundo no meu coração. Mas eu consigo entender. E eu sei que Deus não desamparou, que Deus está ali propiciando que ela tenha oportunidades. E se a gente conhece alguém nessa situação, uma criança doente, uma pessoa com deficiência, e se nós conhecemos, quem está sendo posto à prova também somos nós, não é só ele. Porque passar e dizer, coitado, como aquela personagem, né? E comédia, que fala, coitado. Não, a nossa função é outra, é de olhar no olho, é reconhecer o outro espírito, é de estender a nossa mão, é dividir o nosso pão. Então a prova é só dele? Não, a prova é nossa. E é essa religião que nos coloca na responsabilidade que precisamos ter e que nos faz perceber que, por mais difícil que seja aquela situação, não é porque a pessoa merece, mas é porque ela precisa passar por aqui. Mas com a nossa ajuda, essa passagem pode ser mais favorecida.
Então, o Espiritismo foi a terceira revelação. Por que a terceira? O Espiritismo não é uma luz nova, mas é uma luz mais brilhante, porque surgiu de todos os pontos do globo, através daqueles que viveram, que hoje são espíritos, tornando evidente o que era obscuro, põe fim às interpretações errôneas e deve unir os homens em uma mesma crença, porque não há senão um Deus, e suas leis são as mesmas para todos. Allan Kardec. Obviamente, ele escreveu isso por intuição do plano espiritual, porque senão ele teria colocado Rivail. Obviamente, chegarmos todos a uma mesma religião já vai demorar muito. Mas o que importa não é a religião. O que importa é o que a gente faz da espiritualidade que a religião nos dá. Porque todas as religiões são boas. São caminhos que nos levam a Deus. Alguns são mais duros, mais pedregosos. Outros são mais suaves. Mas todos querem se unir a Deus. Querem a ajuda de Deus. Querem se reconectar com o Criador. Nem sempre o fazem da forma que nós achamos adequada, mas cada um, dentro daquela religião, está vivenciando o momento que precisa. Não adianta pegar uma pessoa que tem uma religião muito fechada, muito antiga, muito cheia de dogmas, e querer que ela aceite o Espiritismo. Ela vai ter medo, ela acredita no diabo, ela acredita, é Halloween, né? Ela acredita no diabo, ela acredita que o fogo eterno vai consumir. E daí a gente chega, poxa, mas uma pessoa foi boa o tempo todo, adotou 10 crianças, fez caridade, deu sopa para todo mundo, era uma pessoa abençoada, mas no último momento da sua vida cometeu um ato, vai arder no fogo do inferno por sempre? E aquele que passou uma vida inteira ruim, peste mesmo, uma peste. A criatura chega lá no final da vida, se arrepende, pega lá um dinheirinho, dá para os pobres, fez uma boa ação. Ele vai para o céu ou vai arder no fogo do inferno? Como é a medida, o equilíbrio dessa pena? Todos recebem o mesmo julgamento? Depende do conhecimento que tem, dos atos que praticar, do arrependimento sincero, lembrando sempre do que disse Pedro. Eu sempre erro o evangelizador, sempre. Então não é nenhum dos 4 evangelhos da Bíblia, é o livro de Pedro, que ele diz que uma boa ação cobre uma multidão de pecados. Então nenhum pecado, nenhum erro é simplesmente esquecido. Para ele ser coberto, ele tem que ser resgatado por uma ação boa. É isso que nós precisamos. E a nossa religião prega que fora da caridade não há salvação. Mas o fogo eterno, jamais. Deus não criaria pessoas que tivessem que administrar o inferno. Deus não criaria pessoas e dissesse, você vai ficar eternamente aí. Nós que somos humanos, frágeis, que erram, fazemos isso com nossos filhos? Ou nós damos nova chance? A gente deixa um pouquinho ali no cantinho, né? Cantinho do pensamento, mas nós damos outra chance. Então, como é que o Deus, nosso Deus, Pai de amor e de misericórdia, sabedor das nossas fragilidades, não perdoaria o termo errado? Não é questão de perdão, é questão de aprendizado. Como o Pai, Ele quer que a gente evolua. Então são 3 revelações. O primeiro foi Moisés. E Moisés nos trouxe 10 testamentos, 10 diretrizes. Me deu branco agora. Tá? Os mandamentos, 10 mandamentos, escrito em pedra. Quer dizer, para escrever em pedra, ele teve ajuda do plano espiritual, provavelmente com uma ação também de magnetismo, com ações que levaram aquela pedra a ser gravada, porque ele sozinho não ia gravar isso no alto da montanha. Cortar a pedra, gravar a pedra. E desses 10, 8 são proibitivos. Amar a Deus sobre todas as coisas.
Aliás, são 3, eu errei. Amar a Deus sobre todas as coisas, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, são positivos. Ele está dando uma ordem, faça isso. O resto é não. Não tomar o santo nome em vão, não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falsos testemunhos, não desejar a mulher do próximo, é a mulher do camelo e todas as coisas do próximo, não cobiçar as coisas alheias, porque naquela época éramos tão infantilizados, parecia aquela criança. Quem tem criança em casa sabe qual é a palavra que a gente mais fala para a criança? Não. Não põe o dedo aí, não sobe não sei aonde, não faz não sei o que, não puxa o rabo do gato. Não é isso? Não, para limitar as ações daquela criança. Ela não tem maldade, mas ela ainda não sabe o que é certo e o que é errado. E esse Deus apresentado por Moisés, parece que ele vai tacar na nossa cabeça, né? É assustador esse Deus. Ele é autoritário, ele é punitivo, ele é digno de medo, mas era necessário naquela época. Se Moisés trouxesse alguma coisa como Kardec trouxe, ninguém ia entender. Eles precisavam desse Deus punitivo. Moisés abriu um caminho e trazia o germe da moral cristã, o que é certo e o que é errado. Daí vem Jesus, a revelação insuperável do amor. A palavra de ordem é amai-vos, portanto, haja. Para amar é uma ação, eu preciso amar, eu preciso ter uma atitude que é formada por fé e amor. Para libertar o espírito humano do apego dos formalismos da tradição, encaminhando a prática da fraternidade. Puxou de tudo aquilo que tinha adorar os animais, que tinha que fazer sacrifício, que tinha uma série de regras para você ser admitido nos templos, ou você conseguir agradar a Deus. Vem Jesus e fala, olha, para com tudo. Nada disso é importante. O importante mesmo é a fé, é a caridade e é o amor. E Jesus foi extremamente revolucionário. Ele não foi nada conservador. Nada. E por ter sido revolucionário, ele conseguiu descontentar tantos os romanos, que temiam pela força que ele estava criando na população e que talvez ele liderasse uma revolução, como pelos próprios judeus, porque eles não estavam gostando de ter os valores do templo, deixar de segundo plano, quando Jesus dizia, não precisa nada disso, basta você fazer a caridade, basta você ser bom. E descontentou também alguns dos zelotes e alguns dos próprios discípulos que esperavam que o Cristo fosse aquele que, espada em punho, libertaria o povo judeu. Então ele criou um problema ali, porque ele veio revolucionar todos os conceitos daquela época. Mas a palavra amarás, que o Cristo nos traz, é bastante interessante. Num primeiro momento, em Mateus 22:39, ele vem e diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu tenho que aprender a não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que me fizesse. Eu tenho que aprender a olhar para o outro como se fosse um reflexo de mim. Mas nós estamos aqui, de igual para igual. Ele esperava de nós um amor que fosse medido pela forma como nós nos amamos. Mas mais para frente, em João, capítulo 15, versículo 12, ele diz aos discípulos, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é um amor muito maior do que aquele que eu posso sentir com o outro? Daquele que eu tenho na minha relação, naquilo que me interessa? Primeiro eu tenho que amar o outro como amo a mim mesmo. Mas depois, mais maduro, principalmente para aqueles que seguem dentro de uma religião, ele manda. Esse é o meu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como Jesus nos amou. Como Jesus nos ama. Está sempre conosco, mesmo quando erramos e caímos. Quando estamos desesperados. Ele é sempre o socorro. Ele é sempre aquele que diz na nossa consciência se é certo ou aquilo é errado. Ele é aquele que nos aconselha a buscar, a fazer a caridade. Amar como Jesus amou. Nós temos que aprender isso.
mas com o emprego da verdade, que esclarece a fé através da razão, para que o homem possa amar compreendendo, mas também e sobretudo, saber por que crê e por que ama, e o que fazer com tanto amor. Por que eu creio? Eu creio em Jesus, eu creio em tudo que Ele ensinou, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas eu tenho uma fé raciocinada que me faz perceber coisas que antes eu não perceberia. Eu entendo também que se eu sei pelo que eu creio e por que eu amo, porque apesar do outro me destratar, ele é meu irmão. Quando eu vejo as imagens da guerra, onde todos nós ficamos impactados, e nós choramos e nós oramos por aquelas pessoas, pelas mães, pelos filhos, por aqueles que se perderam no meio desse confronto, nós também devemos orar por aqueles que estão coordenando a guerra, porque eles são nossos irmãos. E é o doente que precisa do remédio. Eu preciso orar pelo presidente de um país e de outro. Eu preciso orar por toda aquela cúpula que está lá na ONU, buscando o caminho da paz. Então, quando eu entendo que eu tenho que amar, eu descarrego meu coração. Porque essas pessoas que vivem no ódio, e eu estou falando da guerra, mas pode ser uma pessoa da nossa convivência, um chefe, uma pessoa da família, eu tenho que orar por ele. Porque se eu tiver ódio, o meu ódio soma com o dele, e nós ficaremos unidos por quanto tempo? A única coisa que evita a escuridão, que dissipa a escuridão, é a luz. Então eu tenho que amar, eu tenho que orar até pelos inimigos, não é isso que ensina o Pai Nosso? Eu preciso perdoar e orar por todos. E depois que eu entendo, por que eu creio? Porque a minha consciência está plenamente satisfeita com aquilo que eu acredito. Porque eu amo, apesar das dificuldades, eu amo a tudo e a todos. O que eu vou fazer com tanto amor? Tem uma passagem em que começa assim: e eis que o semeador saiu a semear. Eu compenetro que eu tenho esse amor, eu tenho que distribuir as sementes desse amor. O Espiritismo, em sua feição de Cristo redivivo, traz por sua vez a sublime tarefa da verdade. No centro das três revelações, encontra-se Jesus Cristo como fundamento de toda a luz e de toda a sabedoria. É que com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A lei que castigava, a lei que perdoava. Se você rezar tantos Pai Nossos, se você fizer uma doação da igreja, eu perdoo os teus pecados. Nada mais disso existia, porque é o amor que vem e diz que fora da caridade não tem salvação. E quando eu me compenetro nisso, e eu olho para as pessoas que estão ao meu lado, eu acho que você usou essa imagem na sua palestra lá no centro, e eu me apropriei da ideia. Quando eu olho para alguém, eu fico pensando, olha, o que eu estou vendo é apenas a ponta do iceberg. Eu não conheço a história de vida dele nesse plano. Eu não sei os traumas que ele carrega da infância. Eu não sei as tristezas que ele carrega, os sonhos que ele não conseguiu realizar, as traições que ele possa ter experimentado. E eu não consigo ver. Mas aqui no fundo, além das emoções, tem as memórias, as fantasias, as emoções, os desejos recalcados, as compulsões e todas as experiências que vêm de outra vida. Uma família de 5 filhos, criados do mesmo jeito, portadores do mesmo gene, cada um é diferente do outro. Na favela, podem ter 5 filhos, 3 que vão para o tráfico e 2 que vão no caminho certo. O que muda? Muda que já são espíritos mais evoluídos. Mas então por que eles vieram na mesma família? Para tentar segurar aqueles 3, para seguirem o exemplo deles e não se resvalarem no erro novamente. Nem sempre consegue. Mas Deus faz tudo de uma forma que todas as possibilidades sejam disponibilizadas para as pessoas. E voltamos para o nosso Kardec aqui, ao qual a gente agradece muito. Outubro é um mês que a gente trata dele, do aniversário dele, não é? E o Grupo Espírita Allan Kardec, luzdoespiritismo.com, tem bastante material sobre o Espiritismo que eu gosto muito. E a frase que ele traz: fé inabalável só o é, a que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade.
A ciência está evoluindo, a gente evolui também, apesar de que alguns acham que a Terra é plana, mas a ciência evolui e a gente evolui junto. Isso aqui não é bem assim, nós vamos modificar. Kardec falou isso naquela época, tem uma conotação assim, mas era para o povo daquela época. O que importa é a essência que ele traz, que nós temos que trazer para a nossa época. Olha a carinha dele, né? Ele está sempre bravo sobre o peso da responsabilidade de transmitir para todos nós aquelas coisas. E eu acredito que quando houve o desencarne, ele possa ter se apresentado assim, meio sem graça, aquele sorrisinho meio torto, né? Eu acho que eu cumpri a minha missão. Eu realmente acredito que sim. Porque é através dele que a gente tem a esperança que nos faz levantar da cama todos os dias, apesar das dificuldades que a gente tem. É através da nossa fé, é através do que ele ensinou, que eu sou capaz de buscar o perdão para aquela outra pessoa e de pedir o perdão, porque eu preciso reconhecer os meus erros. É através do que ele me ensina, nos livros que nós estudamos aqui nesta casa, que eu sou obrigada a voltar os olhos muito mais do que para o outro, para dentro de mim mesma. Descobrir as coisas que eu ainda arrasto e por vezes não percebo. É através dessa fé que eu sou obrigada a descobrir as minhas sombras para buscar iluminá-las. Não para disfarçar, não para fazer de conta que não existe, ou para sufocá-las. Não, eu preciso lançar luz para que como todos os cômodos de uma casa, assim os meus pensamentos, os meus sentimentos também iluminados, possam ser fonte de luz para que outros possam perceber um caminho melhor. Vós sois deuses. Podem tudo que eu posso. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Tenho certeza absoluta que nas nossas preces nós iremos socorrer a muitos encarnados, desencarnados, mas por esse trabalho que pode não parecer importante. Porque muitos falam, quando eu aposentar, eu vou ajudar na casa espírita. Quando eu aposentar, eu vou visitar os velhinhos do asilo. Quando eu aposentar, eu vou adotar uma criança. Bom, hoje em dia já vai ser difícil aposentar, porque a lei está cada vez pior, certo, Vanderlei? Está difícil de aposentar, então pode ser que não chegue. E eu não sei quando eu vou morrer, quando eu vou desencarnar. Pode ser que eu não chegue na minha casa hoje. E eu estou deixando para depois, sabendo, ouvindo aquele chamado que me diz, liga, vai. Liga para aquele parente que você pensou agora, que faz tempo que você não vê. Sabe, ele é até meio difícil, mas você sabe que ele está passando um momento difícil. Liga hoje, porque amanhã a gente não sabe. Divide hoje, que talvez amanhã alguém tenha que dividir com você. Faz tudo o que for possível. E faz hoje, porque o tempo é célere. E daqui a pouco, já passou. Eu agradeço muito a oportunidade que essa casa me disponibilizou, o carinho com que vocês me receberam e principalmente a paciência. Tá? Que Deus nos ilumine muito e minha profunda gratidão pela oportunidade de trabalho. Estamos aqui todos trabalhando. E os senhores, enquanto estão refletindo e pensando naqueles que mais precisam, naqueles que estão do outro lado do planeta, imediatamente os bons espíritos pegam esses sentimentos e levam para quem precisa. Não precisa vir com lista cumprida, não. Entrega nas mãos de Deus. Eles sabem o que fazer. Que todos os nossos irmãos, que nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. Temos dores, temos problemas, temos preocupações, mas somos privilegiados. Porque temos fé. E hoje somos aqueles que são chamados a ajudar. E não somos aqueles que estendem a mão, implorando um pouco de misericórdia. Seja pelo pão que mata a fome do corpo, que seja pela fé que sacia a fome da alma. Que sejamos nós o espelho e os semeadores que Jesus espera. Muito obrigada.